Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador aqui do GRESG, do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje eu vim retomar com vocês um trabalho muito especial para o GRESG, um trabalho que a gente começou há algum tempo com a Isabela, nossa irmã aqui, trabalhadora da casa também, e gravou 5 episódios, 5 etapas trabalhando um pouco dos passos, né? Dos passos, dos 5 passos na questão do tema central de hoje. Hoje, a gente retoma um trabalho especial chamado Precisamos Falar sobre o Alcoolismo. E hoje a gente vai retomar esse trabalho mergulhando no 6º passo. Lembrando que essa trajetória ela é uma trajetória de 12 passos. E hoje eu vou trazer para vocês no nosso encontro, no nosso debate, no nosso papo, né? Um pouco mais sobre o 6º passo. Mas, como a gente está há algum tempo, né? Como já tem algum tempo que a Bela gravou o 5º passo, ao invés de mergulhar nesse 6º passo, eu queria fazer uma retomada rápida do quinto, que tem muito a ver com o sexto. O 5º passo, ele tinha o seguinte título, e eu sugiro que quem estiver vendo, mesmo que já tenha visto antes, volte, dê uma olhadinha, assista o episódio da Bela, do 5º passo, e ele era o seguinte: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a exata natureza de nossas falhas. O passo 5 ele vinha numa ideia daquele autoconhecimento, daquela busca de aceitar nossas qualidades, sim, qualidades que todos nós temos, mas também aceitar nossas imperfeições. E não aceitar só para a gente, aceitar para a gente, para Deus e para os outros. Porque isso seria uma forma de conseguir lidar e combater as nossas más tendências, os nossos vícios. O autoconhecimento, meus amigos, é uma das fontes primordiais para a gente melhorar, reformar algo na nossa vida. E quando a gente fala do alcoolismo, quando a gente fala dessa luta diária, né, de não ter recaída, de poder seguir em frente sem a presença do vício, se autoconhecer era fundamental, é fundamental. É ali que a gente entende, talvez, os nossos gatilhos, o que de repente faz a gente pensar ter uma recaída, o que faz com que a gente se desequilibre, abre porta para de repente os nossos vícios morais aflorarem com mais força. O 5º passo falou muito sobre isso. Falou sobre essa busca de se autoconhecer e admitir, ao se autoconhecer, admitir nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E aqui, deixando claro, ninguém está julgando ninguém. Todos nós que estamos aqui temos nossas imperfeições. Alguns mais em determinados campos da vida, outros mais em outros campos da vida, mas todos nós, todos temos nossas imperfeições. E a notícia boa é que todos nós também temos a capacidade de melhorar, de lutar, mesmo sabendo que essa luta é uma luta difícil, que vai ter altos e baixos, que vai ter momentos de alegria, momentos de desafios enormes, mas com a certeza absoluta de que existem caminhos, de que existem formas da gente não se deixar levar por esses vícios e dificuldades, imperfeições morais. Só que hoje não é o passo 5, pessoal. Eu quis fazer essa introdução para pegar o gancho, mas hoje o nosso episódio ele vem trazer o passo 6. E o que é esse passo 6? O que a gente vai falar hoje? O passo 6 é o título dele, né? Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Quando eu li a primeira vez e fui estudar, confesso que eu fiquei com uma dificuldade.
E eu quero trazer para vocês essa dificuldade. Se a gente não entender direito o significado dessa frase, deixar que Deus removesse, a gente terceiriza um pouco a responsabilidade. É Deus que vai remover de mim, né? É Deus que é o responsável por remover meus defeitos de caráter. Só que uma palavrinha, ela faz toda a diferença. E a palavrinha-chave para mim é quando a gente fala inteiramente a deixar que Deus. Deixar que Deus remova não é fazer e esperar passivamente que Deus venha remover nossas falhas de caráter. Não, não, não. Deixar que Deus remova é abrir canal e lembrar que dentro de nós existe a essência divina. Então, deixar que Deus não é o Deus de fora, não é aquela figura brilhante que às vezes a gente enxerga, ou que às vezes a gente julga também. Não é pensar que Deus lá de fora vai soltar um raio e vai acabar com as nossas imperfeições. Não, é acender a essência divina. É acender a essência que existe já dentro de nós. E quando a gente entra um pouco mais nesse passo, esse passo, ele na verdade marca um ponto de virada na trajetória da recuperação. Quando a gente pensa no combate ao alcoolismo. Porque aqui a gente não está só, e eu vou usar só entre aspas, porque a gente tem dimensão da dificuldade disso, né? Por exemplo, da abstinência ao álcool, mas sim de ir além, entender o que gerou o nosso vício. O que na gente fez com que essa porta se abrisse. Não no terceiro, não naquela coisa, eu sou assim porque o meu pai, a minha mãe. Claro que os pais, mães, familiares, amigos, a vida, ela tem toda a influência, sim, no que a gente é. Não vamos também fingir que não, né? Mas aqui é o que dentro de mim me tornou dependente. Qual foi a porta que se abriu? Qual foi o traço de personalidade que eu tenho que fez com que eu, de repente, caísse na armadilha do vício? Porque se a gente só focar na abstinência, o que acontece? Isso é igual tomar um remédio para um problema de saúde, né? Vamos imaginar a pessoa que está com uma dor de cabeça constante. Ela toma remédio todo dia. Talvez o remédio resolva a dor. Talvez ele consiga todo dia, com um remédio, controlar aquela dor. Agora, por que está tendo dor? Qual a causa dessa dor? O que está gerando essa dor tão grande na cabeça? Imagina essa dor no espírito, no coração, no sentimento. Tudo na vida tem causa. Às vezes é difícil achar causa. Às vezes é muito difícil. Mas tudo tem causa. Se o sofrimento está presente, se a tristeza está presente, se a sensação de não pertencimento está presente, se às vezes a vontade de fugir da nossa vida é grande e a gente usa os vícios para fugir dela, a abstinência só do vício, ela não vai resolver, aquilo vai estar o tempo todo atrás. Então a gente precisa dar um passinho nessa busca da transformação. A gente precisa entender o que contextualiza. Esse entender vai de várias formas, vai na tua conexão com a espiritualidade, com o divino, seja lá a tua religião, vai na meditação que você possa fazer, vai na psicoterapia, vai numa conversa com um amigo, com alguém que você confie. Tudo isso são formas de combater suas más tendências e se conhecer um pouquinho melhor. Mas a gente precisa ter essa postura de ir no canal aberto. E aí, a verdade, pessoal, é que quando a gente entra no lado psicológico da coisa, as mudanças significativas só vão acontecer de verdade quando o canal se abrir. É igual você, de repente, fazer uma psicoterapia e disfarçar. E não falar o que você está sentindo de verdade, e não vai adiantar nada.
não vai te permitir melhorar se você, de repente, manipula o que você quer dizer, né? É um exercício de aceitação. Aceitar os defeitos e lidar com os defeitos é um processo. E aqui a gente quer isso. Se eu aceitei, se eu quero mudar, se eu quero não cair mais nas minhas armadilhas e dores, eu vou me abrir para o divino, mas não uma abertura só religiosa, uma abertura real. Eu vou deixar minha essência me conhecer por inteiro, passar por mim e me mudar. Porque sim, eu tenho que ser diferente do que eu era. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar melhor do que eu era, todos os dias. Sabendo que se um dia eu não me sentir assim, tudo bem. Amanhã eu tenho uma nova chance. E se amanhã eu não me sentir assim de novo, tudo bem. Eu tenho uma nova chance no dia seguinte. Mas eu não posso esquecer que eu tenho todas as chances e, de repente, viver sem querer melhorar, sem querer mudar, sem querer evoluir. Então, quando a gente fala disso, a nossa busca é renovação de hábitos. Se eu quero mudar algo em mim, eu preciso mudar meus hábitos e comportamentos. E aí, voltando um pouquinho, né? Se eu sei, falando sobre o ponto central do nosso trabalho aqui, se eu sei que aquele determinado tipo de convívio, determinado tipo de situação, ou determinado tipo de ambiente é um gatilho para mim, para ativar o meu vício, eu tenho que identificar isso, autoconhecimento, e tenho que encarar isso e evitar isso, e não me deixar, e agir nesse caminho. E deixar com que a essência divina, que quer o meu bem, que quer me proteger, que quer o melhor para mim, domine meu comportamento, que ela me mude. Voltamos lá no ponto da mensagem original, do título do passo. Deixar que Deus modifique. Mas o deixar é, eu preciso agir, eu preciso entender. Quando a gente vai para a lógica do espiritismo aqui, esse nada mais é do que o grande conceito de reforma íntima. Né? Esse passo, o passo 6, ele simboliza o que a gente chama no espiritismo de reforma íntima. Que é o motivo da gente encarnar é ser melhor, é nos transformar. E o motivo aqui do passo 6 é mudar os hábitos e comportamentos que me fazem errar, que me fazem sofrer, que me fazem cair na armadilha. Então, a gente está falando aqui de uma parceria, vou colocar assim, né? A gente tem que ter o nosso lado como humano, abrir o canal, permitir a conexão. Vou propor um exercício aqui para vocês, né? Quantas vezes a gente já parou para ouvir Deus? Ouvir Deus é parar se num ambiente tranquilo, que esteja bem, e fica 20 minutos ali esperando o que ele vai te dizer. Pergunta, mas pergunta e escuta. Pede ajuda sobre uma coisa e fica ali sentindo o que vai vir na sua mente, o que vai chegar. Tem uma música, não vou lembrar a letra que ela me veio na cabeça agora, que é uma música antiga. Se eu quiser falar com Deus, preciso me calar. É uma parte da música. Porque a gente precisa estar com os ouvidos abertos. Deus vai, a espiritualidade, tudo que está em volta da gente, cuidando da gente. Às vezes a gente acha que ninguém está cuidando da gente. Também já me senti assim, tá? Que tá tudo naquele momento, tudo ruim, não tem nada. Por que está acontecendo aquilo? Por que, as pessoas. Enfim. Mas sempre tem. Sempre tem alguém, algum espírito que te protege, que está ali perto de você, querendo falar uma coisa no seu ouvido. E talvez você só não queira escutar. Ou talvez você não. É como se tivesse botado um tampão no ouvido e não escute. Então, é uma parceria no sentido. Toda energia divina está ali para te ajudar, está ali para te curar, está ali para te transformar. Ou como a gente chama no Gresg, aqui é muito transmutar, né? Mas se você não abrir o canal, não adianta.
se você não se permitir momentos de conexão, vai ser difícil. Se você não se der a devido valor, a prioridade. Ah, mas eu não mereço, Deus não vai nunca falar comigo, eu não sou uma criatura que faz o bem. Deus quer o bem de todos nós. Eu tenho certeza que com todos os erros que você possa ter, você é sim uma criatura do bem. Você é sim um bom espírito, com um bom coração, que tem tudo para deixar fluir. Talvez possa estar escurecido agora, mas com certeza tem muita coisa aí dentro que, ao você tirar a escuridão, né, iluminar para aquela escuridão sumir, transmutar, você talvez se descubra novamente. Talvez se descubra de verdade, talvez descubra o que você é de verdade. Dentro do conceito do alcoolismo, desse debate, né, existe um conceito que eu estudando peguei aqui, chamado alcoólatra seco, que é aquele que para de beber, não lida com seus problemas e acaba ficando uma criatura mais, um indivíduo mais fechado, mais duro. E, de novo, não estou aqui para julgar nem nada do tipo, mas lide sempre com os seus sentimentos, sabe? Lide sempre com os seus problemas, lide sempre com os seus comportamentos, sabe? E vem uma pergunta. Será que Deus ele é capaz de levar todos os meus problemas não, todas as minhas imperfeições, defeitos embora? Eu não sei essa resposta, até porque não é bem Deus, como eu tenho falado a vocês, mas eu sei de uma resposta. Quanto mais você tentar, maior é a chance disso acontecer. Quanto mais você se dispuser e abrir o canal, maior é a chance de você melhorar. Talvez a melhora seja uma estrada demorada. Talvez a melhora ela não aconteça no tempo que a gente gostaria, né? Já ouviu aquela frase que as coisas acontecem no tempo de Deus? E o problema é que às vezes a gente quer um tempo muito mais acelerado que esse, né? Mas o nosso papel é tentar sempre. Tentar abrir essa conexão, tentar se permitir buscar a transformação, buscar a transmutação que eu falei agora há pouco. Aqui no GRESG, a gente tem a chama violeta, que é uma chama de transmutação, para vocês entenderem. É uma chama que identifica nossas dores, nossas angústias, e tenta energeticamente nos limpar, nos harmonizar. E a proposta do que eu estou fazendo aqui não é a chama violeta agora, a gente está falando de um outro tema, mas é essa busca, essa transformação, essa aceitação ativa e não passiva, né? Essa aceitação real, né? E aí eu trouxe alguns passos práticos para trazer para o nosso debate, alguns passos que eu entendo que ajudam, tá? Revisite o que a gente chamou em outros episódios, a Bela chamou também de seu inventário. Volta lá nos passos anteriores, principalmente passos 4 e 5, que tratam do autoconhecimento, e para pensar, o que eu gostaria de mudar em mim? Eu sou muito impulsivo. Ah, eu sou muito agressivo. Ah, não, eu sou muito sensível. Ah, eu sou muito desorganizado e a desorganização me desequilibra. Enfim, volta e faz de novo esse exercício rápido de o que eu queria mudar. Se eu pudesse mudar três coisas, uma é pouco. Se eu quisesse mudar três coisas em mim, quais seriam as três coisas que eu mudaria? Eu mudaria A, B e C. Eu já tenho caminho. Claro que a pergunta agora é como mudar isso, né? Mas eu preciso voltar, recuperar o que eu preciso mudar, para poder aí sim desenhar um plano, ativar alguma coisa e tudo mais. Cuidado, porque às vezes as nossas más tendências elas são uma armadilha, porque elas botam a gente numa zona de conforto. Olha que coisa doida. Tem uma coisa que a gente fala lá nos tratamentos do Grésio, eu também sou péssimo com frase, tá?
é se a gente está disposto a mudar aquilo que nos fez adoecer. Como assim? Claro que eu estou disposto a mudar o que me fez adoecer. Será? Porque às vezes o que te fez adoecer também te possibilitou não ter que lidar com certas situações. Talvez o que te fez adoecer te possibilitou não ter que correr atrás de certas coisas. Só que, mesmo isso tendo gerado isso, você não está num bom caminho. Um caminho que é o que você quer de felicidade. Você está precisando mudar, precisando se transformar. Então a gente tem que estar disposto a abrir mão dos benefícios das nossas fraquezas. Que existem benefícios. No tratamento a gente fala isso, como eu disse. Se você está sendo tratado por algo, alguma coisa dentro de você gerou aquela doença. Algum comportamento, algum hábito, alguma imperfeição, enfim, algum padrão. Você está disposto a mudar isso? Porque senão o tratamento ele vai ser só contra os sintomas. E aí, lembra do remédio, da dor de cabeça? E aí aquilo vai voltar para você. Quantas e quantas vezes a gente na vida repete padrões? Você lida com uma situação, e aí você sai daquela situação, não quero ver aquilo nunca mais. Daqui a pouco você cai de novo na mesma situação com outra pessoa, com outro ambiente. E aí você vai e daqui a pouco cai de novo. Porque você resolveu o sintoma, mas não resolveu a causa. Então, aquilo vai e volta. A busca é resolver a causa. A busca é resolver a origem do que provocou aquele mal em você. Então, segundo ponto, desapegar dos benefícios das nossas más tendências. Terceiro, praticar a boa vontade. E aí, aqui eu não estou nem falando de caridade só. A caridade também é muito bom. Mas às vezes, pessoal, quando você sai do seu interior só e consegue olhar em volta e fazer o bem para alguém, e estar disponível para alguém, e é servir, às vezes, de ouvido para alguém, ou servir de companhia para alguém, ou servir de um abraço que se dá em alguém, tão importante abraçar alguém. Talvez naquele momento você esteja se conectando com a sua essência do bem. E a gente está falando o tempo todo de conectar com a essência aqui, né? Se conectando com a sua verdadeira, seu verdadeiro lado divino, aquele lado que te inspira, que te traz amor, que te traz paz. Então, no momento que você estiver mais nebuloso, talvez com aquela vontade enorme de recair, procura alguém que te faz bem, dá um abraço, pergunta como tá, marca um café, marca, se mova para você não sofrer de novo e não cair nas armadilhas que às vezes a sua própria mente provoca em você. Converse sempre com o seu padrinho, com aquele que te acolheu dentro do teu trabalho, da busca do AA. A gente sabe do papel do padrinho, a gente já falou disso em outros episódios também. Traga à tona o que está acontecendo, traga à tona o que você gostaria de mudar, verbaliza. Às vezes você vai verbalizar para o seu padrinho como se fosse ele que tivesse ouvido, você está falando para você mesmo. Já parou para pensar que às vezes a gente fala para o outro, mas quem escuta é a gente? E a gente escutando o que a gente está falando, a gente reflete sobre aquilo? Então, o falar para o padrinho, conversar com o padrinho, vai muito além de uma fala para o outro, e sim é muito mais uma fala para si. E mais uma sugestão: orar e meditar. Essa a gente vai falar em todos os passos, provavelmente, né? Se você quer se conectar e abrir para a espiritualidade, para o divino, que vai te mudar nesse passo de hoje, que vai te transformar, que vai iniciar a transformação, ou você vai iniciar, a oração, a meditação, a natureza, a contemplação de um pôr do sol, de uma lua, de um mar, tudo isso é energia da natureza de Deus. Então, se conecte, busque isso. Eu não estou falando aqui daquela utopia, né, do mundo cor-de-rosa, onde a gente saltita e. Não, o mundo não é tão. Ainda não está nesse nível. Vai chegar, mas não está nesse nível. Mas aproveita. Olha em volta, olha as coisas boas, pede. Hoje está difícil. Me ajuda a segurar minha vontade. Me traz pessoas que vão me proteger e não me levar para um caminho ruim. Pai, me permite
acordar amanhã melhor do que hoje, me permite ter força, não me deixa desequilibrar, não me deixa em dor, não me deixar com que o meu sofrimento decida minha caminhada, decida minhas ações. Me ajuda a ser melhor e me ajuda a me tornar melhor. A oração ela vai fazer muito bem. E qualquer oração, eu estou fazendo oração da boca para fora. Então, se é o que dá para fazer hoje, faz da boca para fora. Fala com raiva na oração. Mas fala, pede. Porque o que você está falando, que às vezes nem é o que o seu coração está sentindo. Mas quem sabe ouvindo ele não sinta. Quem sabe ao ouvir você fale, puxa, seria tão bom mesmo isso. E busque esse apoio. Gente, muito maravilhoso retomar esse trabalho com vocês. Muito especial para mim ter sido convidado para continuar esse trabalho. A gente vai mensalmente trazer os episódios e cada um do seu passo. Então, estamos na metade, né, dos 12 passos agora. Os canais do Greg estão sempre abertos para vocês mandarem dúvidas, para vocês perguntarem, para fazer comentários, para pedir alguma coisa em termos de um assunto, um tema que vocês gostem. Então, espero ter contribuído de algum jeito para as reflexões e espero contar com vocês nas próximas semanas, nos próximos meses, quer dizer, para que esse trabalho faça o bem e traga o bem para aqueles que precisam. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.